Olá, o Momento Papo de Mãe está no ar. É muito bom que as crianças brinquem ao ar livre. As cidades costumam ter praças com parquinhos onde é possível se divertir em balanços, escorregador, gira-gira, tanque de areia e outros brinquedos. Para garantir uma brincadeira saudável e sem acidentes, é importante que os pais estejam atentos a alguns detalhes nesses parquinhos, inclusive daqueles que ficam em clubes, hotéis e escolas. Brinquedos sem conservação, por exemplo, podem ser um risco. Para nos dar dicas sobre segurança, está aqui a Gabriela Guida, coordenadora nacional da ONG Criança Segura. E também convidamos a mamãe Ariane Dias, que tem o João Paulo, de 3 anos, e o Matheus, de 1 ano e 8 meses. Gabriela, os pais precisam fazer uma vistoria básica no parquinho quando eles chegam? Sim, isso é super importante, né? A primeira coisa, chegou no parquinho, antes de soltar a criançada, dá uma olhada, identifica se é um parquinho para criança pequena ou criança maior, se houver essa diferença, né? E como que está o estado de conservação dos brinquedos. Então, se tem algo enferrujado, algo pontiagudo, se for de madeira, se está com farpa. Com prego, né? Prego, tem um monte de questões aí para a gente verificar. Ariane, seus filhos gostam de brincar em parquinhos e você fica atenta a esses detalhes? Eles gostam bastante. Eu me atento bem à conservação mesmo dos brinquedos. E também, em alguns, às vezes, de grama, por ter alguma coisa no chão. Tem formigueira, às vezes? Já encontrei vidro no chão, então é muito perigoso. Então eu dou uma olhadinha antes de soltar, assim, mas bem controlado. Com areia, se tem, às vezes, cocô de gato, né? Se não tem, se não porque tampam. É bem perigoso, né? Porque a gente está falando de brincadeiras, né? Mas o assunto é bem sério. Desde 2008, segundo o Ministério da Saúde, quase 4.000 crianças de até 14 anos foram internadas só na rede pública devido a quedas ocorridas em parquinho. E no período de 2008 a 2013, foram registrados 18 casos fatais. Quer dizer, é grave, né, Gabriela? Os pais precisam realmente ficarem atentos, né? Infelizmente, em alguns casos, vai além daquele raladinho, assim, do dia a dia, que a gente sabe que é normal, né? Então, precisa, sim, ficar atento. A criança é mais frágil e o parquinho pode ter alguma dessas situações que são super graves. E a gente não quer que as crianças deixem de brincar, né? Mas existe uma lei que fiscaliza, que regulamenta esses parquinhos? Não, existe hoje uma norma da BNT para parquinhos. Então, ela vai dizer todas as indicações de segurança para construir um parquinho seguro. Isso não significa que vai ser um parquinho chato ou cheio. A gente pensa em norma, já acha que é um negócio todo controlado. Não, é só algumas questões que a gente precisa pensar na hora de fazer o projeto. A BNT, o que é? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas, né? E, Ariane, você, assim, com seus filhos no parquinho, você já viu crianças correndo algum risco? Coisas que, às vezes, assim, o mau uso também do brinquedo pode oferecer risco para a criança? Sim. O que me chama a atenção, às vezes, é crianças que estão com os pais, aquele brinquedo não é para a idade dele, e isso acaba danificando o brinquedo para aquela criancinha menor. Eu digo isso porque os meus são pequenos e eu vejo muito isso acontecer. E aí acaba um brinquedo danificado por conta disso, por mau uso, né? Acho que são duas coisas, basicamente. Uma é essa questão de manutenção, que aí é isso, ele tá aberto, né? Tá na chuva, no vento, vai estragar ou uma criança maior usar. E outra é projeto mesmo, que tem coisas na hora, assim, o estilo do brinquedo pode ser perigoso. Então, um exemplo super básico disso é o balanço. A gente sabe que um acidente super comum é a criança passando por trás do balanço, né? Enquanto a outra tá brincando. A ABNT diz, por exemplo, que pode ter no máximo 2 assentos de balanço por cada baia, né? Isso evita que eles tenham que passar para acessar o balanço, porque eles vêm um de cada lado só. Então é uma coisa boba, assim, do projeto, mas que ajuda. E os brinquedos, eles têm selo do Inmetro? Porque, por exemplo, no selo do Inmetro tem a indicação da faixa etária, né? Indicada para aquela criança. A certificação não é obrigatória para parquinhos. Então, acaba que é voluntária, assim, cada fabricante
decide ou não certificar os seus brinquedos de acordo com a norma. Infelizmente, a realidade que a gente vê hoje é que pouquíssimos fabricantes e playgrounds têm o selo. Então é importante mesmo a supervisão dos pais. Os pais têm que ficar de olho mesmo. Que acidentes acontecem? Não sei, quando o escorregador é de metal, por exemplo, pode ser uma queimadura grave? Ou no gira-gira arrancar o cabelo da criança? O que já aconteceu? O que pode acontecer de mais comum é a queda, definitivamente é o que mais acontece. E aí a dica super fácil para isso é um piso que amorteça o impacto, né? Então, se for um piso de cimento, enfim, é ruim. Agora, se for um piso daquele emborrachado, ou mesmo grama e areia, ótimo. Tem a queimadura nos brinquedos que são de alumínio ou de ferro, porque esquenta. Tem muito uma coisa que a gente chama de aprisionamento. É um nome, quando a criança prende uma parte do corpo, um dedinho, uma perna, um braço, a própria cabeça, em algum buraquinho do parquinho, né? Porque tem entre as grades, enfim. Elas estão explorando, Estão explorando. Então, isso pode acontecer às vezes. E pode ser grave quando ela cai e fica com alguma parte presa, né? Então, isso acontece bastante também. A nossa conversa continua daqui a pouco. No próximo bloco, vamos falar também de brinquedos mais comuns em festinhas, como piscina de bolinha e pula-pula. A gente volta já. De volta com o momento Papo de Mãe. Gabriela, no primeiro bloco a gente falou sobre a segurança nos parquinhos, mas tem outros brinquedos que fazem sucesso aí em festinhas, em buffets, ou então que os pais alugam, né, também. Piscina de bolinha, por exemplo, precisa ter cuidado também? Precisa, né? Tem a questão de higiene, eu acho, antes de tudo, né? De saber se aquilo tá limpo, de repente acha em festinha pedaço até de comida, às vezes, né? Não, e aquilo que você falou no primeiro bloco, vai que quebrou um copo ali, uma criança e outra pessoa não viu. E aí é aquilo, vai ter um monte de criança junto, de idades diferentes, brincando, então tem sempre que tomar um cuidado, especialmente quando for uma criança menor, ter uma supervisão para ela não... porque uma pula em cima da outra, às vezes a outra desaparece ali, né? Colocar até um limite do número de crianças. Sim. Porque o problema é o choque, às vezes as duas pulam, né? Ariane, como é que é o seu perfil, assim? Você é uma mãe mais preocupada, que quando eles estão brincando, você fica em cima ou você relaxa mais? Eu gosto de deixar eles brincar, mas sempre estar de olho, né? Meio que na brincadeira mesmo, ali junto com eles. Uma coisa que eu gosto de olhar em piscinas de bolinha é o chão, né? Porque os meus gostam de mergulhar. E esse mergulhar se bate a cabeça. Então, na maioria das vezes, tem um colchãozinho, né? Um colchonete por baixo. Então, acho que isso ajuda bastante. Gabriela, além dos pais supervisionarem, né? É importante eles falarem para as crianças também sobre os riscos, porque vai acontecer deles estarem sozinhos também, ou com um amiguinho, né? Ou com outra pessoa da família. É importante falar, olha, cuidado no escorregador, cuidado no gira-gira. A criança, até uns 4 anos mais ou menos, ela não consegue processar essa coisa da consequência, do risco. Ela até entende, é legal a gente começar a introduzir essa noção de risco, de segurança, mas não dá para confiar que aí ela vai se cuidar sozinha. Depois de uns 4, aí sim. Então, mas tem que ir passando, sim, de forma leve, né? Ninguém quer deixar a criança com medo, mas ela tem que aprender a ir se cuidando, né? Sim, não precisa contar histórias trágicas da criança. Inclusive, a gente lançou recentemente um game que é uma ótima ferramenta para os pais começarem a introduzir essas questões de segurança com as crianças, né? Atividades super lúdicas, leves, e está à disposição no nosso site. É um game para as crianças? Para as crianças. Legal. E, Gabriela, em relação aos buffets, que tem tantas festinhas aí, né? Tem uma regra específica? Por exemplo, tem que ter um supervisor em cada brinquedo, orientando as crianças? É super difícil de encaixar esse tipo de brinquedo do buffet,
Ele não é exatamente um parquinho, né? Aquele brinquedão, por exemplo. Então, acaba que não tem uma norma específica para ele. Mas aí vai muito da escolha dos pais, né? Acho que tem que ser um fator decisivo na hora de escolher o buffet, quando é a sua própria festa. E quando tá indo de convidado, observar, assim, se tem um monitor, que é super importante. E a própria supervisão dos pais, né? Como você costuma fazer as festinhas dos meninos? Eu deixo, mas eu fico por perto. Mas na maioria tem supervisor, isso ajuda bastante a controlar o tamanho das crianças, né? Por vez, não deixar crianças muito grandes quando os bebezinhos estão junto. Isso ajuda, mas eu fico sempre de olho porque eles ainda são bem pequenos, né? E eu tenho uma pergunta enviada na nossa página no Facebook. É da Vera Moreira, de Cachoeira de Minas, Minas Gerais. A pergunta dela é a seguinte, ó. Quais são os riscos do pula-pula que as crianças amam tanto? Então, Vera, o primeiro risco é um pouco do que a gente estava falando da mistura de idades, né? Então, criança, eles vão estar em movimento, diferente da piscina de bolinha, que às vezes sim, às vezes não. No pula-pula, eles vão estar pulando e vão se bater. Então, uma criança muito pequena com uma muito grande pode se machucar. Outra questão importante é o que delimita o pula-pula, né? Então, que altura que tem aquela... Em geral, é uma rede ou, enfim... que altura que tem aquilo? Se for um pula-pula para criança maior e for muito baixo aquela delimitação, é um perigo. Já vi acidente de criança que foi lançada mesmo, né? Para fora do pula-pula. E aí, se tiver alguma coisa de vidro perto ou um degrau com uma quina, pode ser um risco grande. Então, mais uma vez, ficarem atentos. E o próprio pula-pula já vem com instruções de uso. Tem um limite de crianças também, de acordo com o tamanho do pula-pula, né? Para poderem entrar lá. E não aceitar pula-pula sem a grade de proteção, né? Pelo amor de Deus, né? Com certeza. Pior é a criança que às vezes joga água no pula-pula, né? Aí é acidente. Com certeza. Eles são criativos, né? A gente tem que prever. Sabão, né? Pior ainda. Aí vira um escorregador, né? Vera, obrigada por participar. Eu quero agradecer a todos que nos escrevem com perguntas e sugestões e dizer que as dúvidas que não entrarem aqui no programa serão respondidas na nossa página no site da TV Cultura. Lá tem a seção Momento com Especialista, bônus exclusivo para a web do nosso Momento Papo de Mãe. Infelizmente, o programa terminou. Quero agradecer a Ariane por ter vindo. Imagina, foi um prazer estar aqui com vocês. Agora, você vai ficar mais atenta nos parquinhos? Com certeza, né? É importante. E você acha que precisa conversar com outros pais e mães sobre isso para alertar? Sim, é importante porque tem pais que passam um pouquinho despercebido algumas coisas, né? Então, acho que prevenir é bem melhor. Gabriela, obrigada por ter vindo. Eu que agradeço pela oportunidade da gente estar aqui falando com uma mãe e várias outras mães e pais assistindo sobre essa questão da segurança. Quanto mais a gente alertar, maior é a prevenção, que é tão importante. Com certeza. E você quer deixar o site, então, da ONG? Então, o nosso site, que tem outras dicas de vários tipos de acidentes, é www.criançasegura.org.br. O Momento Papo de Mãe termina aqui. Hoje você ficou sabendo sobre como deve ser um parquinho seguro para as crianças. Até o nosso próximo encontro. Até! Tchau! Então, uma dica que a gente deixa hoje para as mães e para os pais é sobre o escorregador. É super importante que no final da descida da criança tenha uma área reta para a criança desacelerar antes de cair no chão e o impacto não ser tão forte. Então, essa é uma dica para os pais observarem quando chegarem no parquinho com as crianças.